Bom dia. Hoje vamos trabalhar com a correção das atividades da quarta quinzena, segundo corte, né? Vamos trabalhar, então, com Simple Past, Past Continuous e as variações linguísticas. Vemos que o Simple Past, ele é um passado simples. Ele é formado apenas pelo sujeito, né, as frases, que é o verbo, que vai então indicar a forma negativa se ele não tiver nenhuma marcação de not, porém esse verbo no passado. Na negativa, sujeito, o verbo no indicando not e o verbo no infinitivo. E a interrogativa, did, né, o sujeito e o verbo no infinitivo. Ele é usado para descrever as situações que ocorreram no passado, que foram ações concluídas no passado. Ele é usado para dizer hábitos no passado também, ou estados. No present continuous, nós temos a estrutura também do positivo, que é o sujeito, verbo to be, verbo mais ing, que indica o contínuo. O past é o que vai indicar o passado, é o verbo to be. Na negativa, da mesma forma, sujeito, verbo to be, mas not, ou a forma contraída, N apóstrofe T, mas o verbo principal, e o ing que marca contínuos. Na forma interrogativa, da mesma forma, verbo to be para pergunta, sujeito, verbo no ing. Então, quando ele é usado para descrever ações que tiveram, né, que começaram no passado, que ficaram no passado, e você não pode utilizá-lo para repetir ações que estão acontecendo enquanto um hábito, tá? Por exemplo, when Peter was younger, he was always getting into trouble, né? Was always getting. Ele sempre fazia essa ação, né? Temos a variação linguística da língua inglesa no mundo todo, porque assim como o português, o inglês ele é usado, ele é falado em vários países, em que não é uma língua nata, mas que é usado enquanto uma segunda língua, né? Temos ou então ele como uma língua principal e a língua nativa como uma segunda opção de fala no país. Ao pensarmos nos países que utilizam a língua inglesa como língua materna, é comum nos referirmos aos Estados Unidos e Reino Unido. No entanto, percebemos que vários outros países também utilizam esse idioma como língua oficial. Por exemplo, a África do Sul, a Nigéria, a Austrália, Bahamas, Irlanda, dentre outros países. Desse modo, é comum observarmos a existência de variações do inglês devido ao aspecto geográfico, social, histórico, cultural, visto que a língua se encontra inserida em uma sociedade e que a população a utiliza no seu cotidiano. Assim, a língua falada por um povo representa a história vivida por ele, sofrendo constantes mudanças e, logo, as variações são reais. Por exemplo, aqui no Brasil, há lugares, como por exemplo em Goiânia, a gente nomeia a fruta como mexerica. A mesma fruta no Nordeste é chamada de tangerina. A mandioca, aqui em Goiás, a gente diz mandioca. Em outras regiões do nosso país, o mesmo elemento que é a mandioca é chamado de macaxeira. Então, são variações que vão ocorrer em inglês usados, né, por americanos, australianos, britânicos. Haverá, então, essa mudança de nome de acordo com a região. Por exemplo, no Brasil, a gente diz biscoito. Nos Estados Unidos, o mesmo biscoito usa-se cookie. E na Austrália, bickle. E na Inglaterra, biscuit. Brasil, estacionamento. Estados Unidos, parking lot. Austrália, car park. Inglaterra, car park. E a gente vai vendo outras variações também, assim, no inglês falado nesses países diferentes. Além dessas variações linguísticas, a língua também pode ser usada de duas formas, assim como no Brasil.
como uma língua formal ou como uma coloquial, informal. Na informal cabe gírias, abreviações, palavras, né, faladas de maneira mais arrastada, porque é a linguagem falada. Porém, a escrita necessita de uma formalidade diferente, uso da gramática de maneira adequada, né? Não usar gírias. E o uso dessas duas linguagens dependerão da necessidade do uso, da situação em que você vai usar a linguagem. Por exemplo, se você está numa situação formal, no meio profissional, literário, acadêmico, né? Na faculdade, na escola, a linguagem formal é utilizada para usar também com os colegas de trabalho. Pessoas que não temos muita intimidade ou que estamos conhecendo no momento, a gente precisa de uma situação formal, use-se a língua formal. Também por uma demonstração de respeito e educação. A linguagem formal, ela traz frases mais longas e ela não admite contração de palavras, como, por exemplo, VC, não, né? TB, também de gírias e expressões consideradas descontraídas ou coloquiais. Essas situações apenas na linguagem formal. Que aí sim, a linguagem formal, ela é usada todos os dias em conversas com amigos, e também por família, por pessoas próximas, com situações informais, internet, né? E aí vai precisar de uma linguagem mais simples, mais objetiva. Daí o uso do internetês, né? Você, TB, FD, S, que significa fim de semana, ela não exige tanta atenção às regras gramaticais e conta com frases mais simples, curtas e objetivas. Assim como em português, o inglês informal e informal coloquial também existe. Por exemplo, quando você vai usar I am going to, você pode usar I'm gonna to, I am gonna go today, né? Estou indo hoje. Ou out of, I am out here. Eu estou fora daqui, né? Kind of, he is kind of funny, né? Então perceba que é possível que ele, o inglês, também seja usado de forma informal. Temos aqui mais um acesso, um link para você verificar melhor sobre isso. E aqui um texto em que está falando sobre a vida do compositor Elton John, cantor, escritor, compositor, né, um ícone, o Elton John, e ele nasceu em Reginald Campley, Dict, on March 25, in 1947, em Premier, Middlesbrough, England. Ele descobriu a sua paixão por música quando ainda era criança, né? Aprendeu sozinho. Ele começou a tocar piano quando ele tinha apenas 4 anos de idade. Proving to be a great talent, né? E aí foi provando que era um grande talento. Porque ele começou a tocar em um programa, né? E participar da Royal Academy of Music em London. Ele tinha uma dificuldade de relacionamento com o pai dele, Stanley Diggett, que era um membro da Royal Air Force, Forças Aéreas, né? E os pais dele, pai e mãe, divorciaram quando ele ainda era um adolescente, jovem. Não fala especificamente que idade, mas ele era adolescente. E ele, desde então, deixou de conversar com seu pai no restante da sua vida. John, ele conseguia tocar com muita facilidade músicas de rock and roll, mas ele precisava seguir a carreira na pop music. And much to his father's
John dropped out of school at 7. Quando ele tinha 17 anos, né, ele conseguiu terminar realizar o seu sonho. Então, responda as questões sobre Elton John em inglês. When is his birthday? Ele nasceu, né? O aniversário dele, então, é dia 25 de março de 1947. His birthday is on March 25, 1947. B. How old has Elton John when he learned how to play the piano? He was only 40 years old. And C. How old was Elton John when he dropped out of school? He was 7 when he dropped out of school. 2. Você vai marcar true, se for verdadeiro, e false, se for falso. De acordo com o texto. Elton John is British. Verdadeiro. True. B. Stanley Dick was Elton's father. True. C. His parents divorced when he was 28 years old. False. Ele era um adolescente, lembram-se? D. Elton John did not want to pursue a career in pop music. False. Ele precisava sim, tanto é que ele fez isso. What did they do this morning? Nessa questão, você vai responder as perguntas sobre o que eles fizeram, dizendo se eles fizeram ou não, e depois respondendo o que ele realmente fez. Então, did he watch TV? Veja que ele está fazendo tarefa ou estudando matemática. No, he did not, or he didn't. B, what did he do? He did his homework. Oh, he studied. C. Did he play soccer at 8 o'clock? Não, olha só, ele está acordando nesse momento, às 8 horas. No, he did not. Oh, no, he didn't. A. What did he do? He woke up at 8 o'clock. A. Did they study for their math exams? Olha só, elas não estão estudando para exames. No, they didn't. Or, no, they did not. F. What did they do? They watched TV. Passado, né? Elas assistiram TV. Agora você vai completar as canções com os verbos no simple past, presente simples, or no past continuous, o passado que ainda está em ocorrência. When she was just a girl, veja, passado simples. She expected the word, but it flew, né? Fly presente, flew passado, away from her head. So she ran, ela caminhou, ela andou, ela correu, away in her sleep and dreamed, sonhou, passado, of paradise, 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 paradise. Every time she closed her eyes, todo o tempo ela fechava seus olhos. A outra música. That you was, simple past, Romeo, you were thrown flaps. And my dad said, stay away from Juliet. Seja longe de Juliet. And I was crying, né? Was crying on the stars case. Began you, please don't go, don't go. A número 5, você vai ler a capa do livro, How to be British Collection, e observar a linguagem utilizada pelo homem que está solicitando ajuda. Na sua opinião, ele usou a língua de maneira adequada nas duas situações? Vejam só. Aqui o rapaz está se afogando, ele não sabe nadar e está pedindo ajuda, help. O senhor está passeando com o cão
E aqui está instalado uma boia de salvamento. Qual linguagem é mais apropriada para pedir socorro? Apenas dizer help? Ou ele dizer tudo isso? Excuse me, sir. I am terrible sorry to bother you, but I wonder if you would mind helping. Veja, o tanto que ele está sendo demorado, as frases estão longas. Ele possivelmente, até conseguir falar, já vai ter se afogado, né? Então, espera-se que você, estudante, perceba a diferença da linguagem usada pelo homem nas duas situações. E que somente no quadrinho 1 a linguagem foi adequada para a situação, pois foi objetiva e clara, enquanto na segunda não era adequado para a situação, ele precisava de pressa para ser socorrido. Não poderia ser um texto tão longo. Agora vamos responder a um quiz sobre vários assuntos. Qual é a palavra usada no inglês sul-africano para se referir à caminhonete, conhecida como pick-up truck? No inglês tradicional, back, a. 2. Em qual país a expressão parking lot é usada? Estados Unidos da América, letra C. Lá naquele quadro que a gente viu no começo da aula, está mostrando tudo isso, tá? Essas linguagens. 3. Qual é a forma padrão da frase I wanna dance? I want to dance. Certo? Letra A. Esse outro dance faz parte lá da letra C, tá? Não faz parte da A, não. 4. Qual é a expressão usada no inglês formal para a palavra kinda do inglês coloquial? Can't of. Letra A. 5. Where is Elton John from? He's from England. Letra C. 6. O que está errado na frase a seguir? Elton John were born on March 25, 1947. Were, né? Está errado. Seria was born. Elton John was born. 7. Qual é o tempo verbal na frase I was cleaning my room? Está no past continuous. Está no passado, veja, was, e NG que marca o past continuous, a forma verbal no infinitivo. 8. Qual é o passado do verbo buy? Letra B, vote. Aqui apenas as respostas. Esse é o término da nossa atividade. Até semana que vem. Tchau, tchau.